Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal, mais uma lista com os 10 piores filmes de 2023. E que desafio foi selecionar apenas 10 filmes, porque esse ano de 2023 preparou muita bomba, seja para o cinema, seja direto para streaming. Então eu coloco esse desafio, 10 filmes e fazer a lista, e se você acompanha o canal provavelmente viu que, especialmente ali na metade final de 2023, o que estava saindo de coisa ruim para a distribuição cinematográfica era impressionante. Nesse sentido aqui, estou levando em conta produções direto para streaming, também produções com ampla distribuição, e no caso de uma produção que chegou num mercado em 2022, só que só teve ampla distribuição internacional em 2023, também coloco nessa lista de piores desse ano. Já publiquei aqui no canal as 10 maiores decepções, vou deixar o link na descrição como recomendação e fiquem à vontade também para comentar aqui os 10 piores filmes, ou pelo menos o pior filme que você assistiu em 2023. E no caso da lista desse ano eu já adianto que foi difícil pra caramba também selecionar o primeiro colocado, eu fiquei numa dúvida até os 45 minutos do segundo tempo para fazer esse vídeo. Vamos começar com o 10º lugar, que é O Som do Caos, que é uma produção, adição de catálogo da Netflix, que é justamente o que a empresa busca mudar para 2024. Porque atualmente a Netflix faz o seguinte, ela adiciona muitos filmes por semana, e coloca para o mercado isso, olha, toda semana tem um conteúdo diferente no catálogo entre séries e filmes. Para 2024 a Netflix procura mudar isso de modo que eles vão investir mais na qualidade e menos na quantidade. O problema é que até esse ano um filme como O Som do Caos era visto como um número de adição e só isso importava. E esse longa é um fiasco completo, uma produção que tenta articular como diferencial vários subplots envoltos em um fio de tensão com um thriller que nunca risca a superfície de um caso teoricamente complexo de investigação. Para piorar as coisas desse filme, o design sonoro é tão ruim que nem a captação do choro de um bebê é bem feita. E esse choro ele segue durante todo o filme e você acaba decorando o choro porque é sempre utilizado da mesma maneira, é sempre utilizada da mesma captação. Aquela produção barata, aquela produção que não tem nada quanto a questão de ensaio, qualidade, você vê que é tudo mal feito, tudo feito às pressas. Foi uma das piores experiências que eu tive nesse ano do streaming, é aquele filme descarte jogado no catálogo que parece que propositalmente vários subplots foram apresentados e não tem complemento algum para você ficar se perguntando, mas peraí, o que eu assisti? Sabe que parece que esse filme ele foi pensado pelos produtores para fazer com que o público vá para a internet procurar final explicado, coisas desse tipo, porque falta muita coisa pro desenvolvimento. É impressionante, esse foi um diferencial horrível, por sinal, de O Som do Caos. Nono lugar para Retribution, A Chamada. 2 anos atrás o Liam Neeson falou que ele estava deixando o cinema de ação e ele se tornou um ator extremamente popular com uma série de filmes e seguindo praticamente sempre o mesmo personagem, mudando uma que outra situação. Ele inclusive deu um número de filmes que ele iria participar de 2, 3 filmes, só que essa promessa não foi cumprida. 2023 tá aí, o Liam Neeson continua fazendo filmes de ação, só que no caso de A Chamada, ele mesmo parece esgotado e extremamente cansado com o que foi feito. O filme aposta em uma situação que teoricamente não só colocaria uma família em extremo risco, como também teria consequências devastadoras para uma cidade. Só que adivinhe, pelo baixíssimo investimento, o único interesse é apostar nas reações de Neeson dentro de um carro na maior parte do tempo. Por conta do desenvolvimento do filme, você até espera algum arco de redenção, que esse risco extremo vá ser desenvolvido, só que isso nunca ocorre. Parece que é uma piada do que o Liam Neeson já tinha feito para ação. E o Neeson ele acabou lidando também com vários filmes em que a imagem dele só que é importante para vender, para colocar no pôster. E nesse caso aqui nós tivemos um filme com distribuição cinematográfica. Uma das piores experiências na ação no cinema em 2023. 8º lugar para Agente Stone, que é um filme da Netflix dirigido pelo Tom Harper, que teve a audácia de falar que ele queria criar uma franquia igual a Missão Impossível com um diferencial. Em Missão Impossível você pensa em Tom Cruise e você pensa em grandes cenas para a experiência cinematográfica. O Tom Harper ele vendeu para a Netflix a seguinte ideia: nós vamos fazer uma franquia igual Missão Impossível, só que direto para streaming, com a Gal Gadot sendo a grande estrela. Então tudo que você imaginava para Missão Impossível teria também na Netflix. Essa é uma das produções mais caras da história do serviço de streaming e o resultado final é constrangedor. O envolvimento da inteligência artificial segue uma linha extremamente genérica que só ressalta questões aleatórias
para de alguma forma gerar algum interesse pela protagonista. As atuações não são boas e dos filmes de ação eu não me recordo de um que tenha tantos coadjuvantes desnecessários. Parece que os personagens eles foram pensados em Agente Stone para cumprir uma determinada missão, como no game, e depois já não servem mais para nada. Então existe aqui também uma questão quanto a texto, porque a ideia ela pode parecer maravilhosa no papel. Vamos colocar 150, 200 milhões de dólares para um filme original de serviço de streaming que vai copiar a mesma fórmula de Missão Impossível. O problema é você fazer isso de maneira satisfatória. É o mesmo caso, curiosamente, do que a Apple tentou com Ghosted. Existe um referencial de grandes franquias de ação que no papel pode ser maravilhoso, na prática é totalmente diferente, porque você tem que chamar pessoas que trabalham e que se envolvem com a ação. E não adianta só apostar na reputação de alguém do elenco se você não tem um bom projeto. E Agente Stone definitivamente não tinha nada disso. 7º lugar para o novo Colheita Maldita. Na época que eu publiquei a crítica eu falei que apareceria na minha lista dos 10 piores de 2023 e tá confirmado. Olha, esse filme ficou na geladeira por quase 3 anos. Foi lançado em 2020, só nesse ano conseguiu distribuição e dá para entender perfeitamente o porquê disso. Quando o que se salva em uma obra de terror são imagens de um milharal, você sabe que tá com grandes problemas. Pelo menos de todos os filmes dessa lista, eu penso que é o único que você consegue arrancar risadas pela relação absurda entre adultos e crianças. As crianças são estimuladas aqui a ficar com ódio dos adultos e tudo é bizarro pela captação e pelos diálogos. Além disso, a franquia Colheita Maldita chegou num ponto de esgotamento que é notório. Uma franquia que apanhou bastante e que agora acabou sendo espancada de uma vez por todas. Eu até falei na minha crítica, que isso é uma carta de ódio ao cinema e também com toda uma tradição de franquias, de modo que você tenta criar uma nova simbologia para Colheita Maldita, atrelando ao que já foi feito sobre Colheita Maldita no cinema, esperando algum vínculo imediato com o público só pelo título. E eu poderia aplicar a mesma coisa, inclusive, para o novo Cemitério Maldito da Paramount Plus, que, olha, por detalhe não entrou nessa lista de 10 piores. 6º lugar para Sadako DX, que no Brasil tem o título de O Chamado 4, e eu falei na minha crítica que eu lamento a decisão da distribuidora brasileira de praticamente enganar seu público, buscando algum tipo de vinculação que não existe. Então, se você quiser saber mais sobre esse caso, eu vou deixar o link da crítica também como recomendação, porque chega a ser absurdo. Quanto ao filme, Sadako DX é uma tentativa de resgatar uma trama que desesperadamente quer tomar em conta sucessos do terror entre o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, mas com atuações que tratam mais a experiência como sátira do que como terror mesmo. Aí você pode pegar essa franquia, O Chamado, e falar o seguinte: bom, essa aqui é uma reimaginação e eles estão com um viés mais leve, o elenco está lidando também com uma abordagem menos complexa, então pela reimaginação vale. Certo, o problema é que ninguém do elenco leva a sério esse filme e ninguém tenta lidar com uma cena de terror de maneira coerente a partir do momento que você tem tela verde, uso do CGI para criar algum susto. E é aquela coisa, se você não sabe o que fazer na pós-produção, vai ter um problema gravíssimo para articular isso durante a gravação. Então é um filme que as atuações condenam qualquer tipo de trabalho no terror, não tem nada assustador a não ser a tentativa de gerar algum impacto visual com cortes rápidos e jumpscares, dá no máximo para trabalhar na galhofa do tão ruim que é bom. 5º lugar para Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Eu falei muitas vezes aqui no canal nas transmissões ao vivo. Quem teve a ideia de fazer um slasher com Ursinho Pooh ficou milionário. O diretor desse filme, ele colocou $100 mil, fazer uma produção barata, viu que Ursinho Pooh tinha entrado em domínio público e fez o seu filme. Depois, quando esse filme viraliza no YouTube, no TikTok, ele decide entrar num processo de refilmagem. E a bomba é essa. Você imagina o que ele tinha feito antes de entrar no processo de refilmagem, que ele disse que melhorou a qualidade do filme, e o que teria sido desse filme? O resultado é uma releitura de Ursinho Pooh pro terror que é muito ruim, que não gera tensão nenhuma, porque quem estava atuando ali se controlava para não rir e parecia realmente desconfortável em realizar várias situações. Os cenários são péssimos, eu não me lembro de um relaxamento tão grande para um local que é tão simples também. E aí você pensa no Ursinho Pooh, poxa, um pote de mel e nem isso. Nem isso o filme parece que teve dinheiro para comprar, parece que eles pegaram qualquer local, uma casa, tentaram recriar ali uma floresta e trabalhar numa dinâmica de medo
que é completamente satisfatória. Só que esse filme deixa um legado. Por conta da repercussão, eu tenho certeza que qualquer personagem popular que vai entrar no domínio público vai ter a sua versão para slasher, porque isso gera curiosidade, isso gera interesse, e se você pegar no cenário de distribuição dos cinemas brasileiros, tantos e tantos filmes sequer chegam para consideração nos cinemas, e esse filme, por conta da curiosidade, teve distribuição. Quarto lugar para mais um filme da Netflix, pior comédia da temporada, que é The Outlaws, Meus Sogros Tão Pro Crime, que, olha, depois de um outro original Netflix para comédia, que é The Bubble, que já foi mencionado na lista de piores do ano aqui do canal também, eu pensei que não tinha como igualar o nível de ruindade para comédia, de você ficar constrangido com piadas e ver que quem tá proferindo a piada acha engraçado e não tem impacto algum. Até conhecer The Outlaws, que tá no mesmo nível, tá na mesma prateleira de The Bubble. É muito fraco. De cara dá pra notar que boa parte das cenas são feitas no improviso e que a equipe se contentou com algumas reações que coloca de uso recorrente. Um exemplo é o Adam Devine gritando a todo momento com gestos chamativos, e um outro é o close recorrente no Pierce Brosnan com cara de poucos amigos. O conceito desse filme foi explorado anteriormente no cinema com outros filmes, só que essa abordagem para a original da Netflix é extremamente rasa. É uma tentativa de você vincular um problema contemporâneo, atrelar dinheiro e atrelar a questões familiares, em que o filme, ele, uma vez, parece que vai se direcionar para o drama, só que o drama só não é o suficiente. Então você precisa desse personagem e o Adam Devine gritando a todo momento para gerar algum tipo de alegria que causa muito mais constrangimento. Eu fiquei impressionado como a narrativa ela praticamente entrega o final e ela tenta te surpreender ainda assim no final. É um dos piores encerramentos que eu vi num filme nesse ano. Terceiro lugar para Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo. Eu me lembro que antes do lançamento desse filme, e a comunidade de fãs no Brasil ela é muito grande, apaixonada, tinha muita gente com alta expectativa, torcendo também. Aí chegam as primeiras imagens e você, opa, peraí, só um pouquinho, tem alguma coisa errada nisso. E as coisas piorariam com o lançamento nos cinemas. Visualmente, esse filme é tão feio quanto a direção de arte, cenários, detalhes, figurino, que eu tenho certeza que qualquer produção feita por fãs, com um mínimo de organização, faria algo melhor do que foi apresentado nesse filme, porque a preocupação com as armaduras seria um ponto-chave, diferencial, e não existe isso aqui. Em muitos casos, os cenários me lembraram esquetes dos programas do Chespirito, às vezes com um objeto só para dizer que você está em um determinado local. A diferença é que para comédia isso é uma opção que faz sentido e se torna engraçado com a interação com objetos de isopor, por exemplo. Só que para Cavaleiros do Zodíaco isso não funciona também porque o filme não sabe contar sua história, que deveria então ser um ponto inicial para a expansão futura. A trama base é bem ruim, de modo que não existe qualquer tipo de base para lutas. É um filme que ele tá desesperado para chegar nos créditos finais para se livrar dessa bomba. É um dos maiores fracassos de bilheteria de 2023. Eu me lembro que quando eu fui assistir na estreia no meu cinema simplesmente tinham cancelado sessões, tinham anunciado e cancelado porque não teve repercussão alguma, e para um investimento desse tipo, você resgata uma franquia dessas e descaracteriza a história, olha, é frustrante. Eu penso que os produtores imaginaram que eles tranquilamente conseguiriam atualizar Cavaleiros do Zodíaco para uma nova geração e entregaram essa bomba rasa quarteirão. Agora, senhoras e senhores, que decisão difícil entre o segundo lugar e o primeiro lugar, porque tinha momentos que eu trocava e falava, não, eu vou colocar esse aqui como primeiro lugar, e depois eu revisava. Então são dois filmes que poderiam tranquilamente dividir o primeiro lugar, mas para organizar essa lista, vamos para o segundo lugar, que é Exorcista o Devoto. Esse filme foi o mais perto que eu cheguei de abandonar uma sessão em 2023, eu falei na minha crítica. Esse filme foi feito por pessoas que assistiram o Exorcista de olhos fechados, provavelmente, porque não entenderam o conceito de Exorcista. Exorcista, pegando como referencial a obra do William Peter Blatty e o filme do Friedkin, ele envolve o mistério da fé também. Nesse caso aqui, existe uma vergonha dos produtores de tratar sobre o exorcismo e de falar assim, não, peraí, nós precisamos fazer um exorcismo em que todos consigam se identificar de algum modo. Então, até que se prove o contrário, David Gordon Green, esse senhor é um destruidor de franquias. Olha o que ele fez com o Halloween, olha o que ele fez com o Exorcista agora. É uma pessoa que
não tem base alguma para trabalhar com uma continuidade retroativa de Exorcista, e o problema é que tem mais dois ainda. Eles pagaram um licenciamento caríssimo para trazer de volta a franquia Exorcista para o cinema. E eu acho que eles vão explorar dos modos mais absurdos nesses próximos 2 filmes. Eu não consigo imaginar, de fato, algo pior que isso, só que se tratando de David Gordon Green, com o que aconteceu com Halloween, eu não duvido de mais nada. Exorcista, então, tem medo de abordar um ato de exorcismo porque poderia ser mal entendido. E o pior de tudo é notar como o filme detona simbolicamente tudo que foi feito no original, como a personagem da Ellen Burstyn, que tem uma releitura inacreditável. Experiência horrível foi assistir Exorcista nos cinemas, é muito fraco mesmo. E o primeiro lugar dessa lista é Mercenários 4. Eu realmente não me recordo de ter visto uma produção com ampla distribuição nos cinemas, e aí eu falo que não só de lançamento limitado, tá? Que chega em várias salas no mundo todo com um nível de pós-produção tão relaxado como o de Mercenários 4. Tem questões quanto à proporção gráfica na tela verde que você pensa assim, não, isso aqui é uma sátira de Mercenários, não é uma continuação. E tá certo que Mercenários não é uma franquia que você vá prezar pela questão da qualidade técnica, gráfica, só que ainda assim é muito mal feito. Na época antes do lançamento desse filme, o Stallone estava no Festival de Toronto promovendo seu documentário da Netflix, e ele disse que ele não gosta da ação contemporânea porque tem muita tela verde, as cenas se tornam genéricas, que não existe mais risco que ele corria na década de 80 e 90, por exemplo. Corta para Mercenários 4, que é tudo que ele criticou. A química entre o elenco é inexistente e a decisão de propor um encerramento que simplesmente ignora tudo que estava sendo construído com um cenário de risco tenta fazer o público de bobo e vender que daqui a alguns anos vai existir uma outra continuação. Eles tentaram também atualizar Mercenários passando de uma primeira divisão de heróis para uma série B ou série C de heróis com outro elenco, com outros objetivos e uma outra abordagem. Então é uma atualização simbólica que teve um custo de produção muito menor e que você nota esse custo de produção. Parece que tudo foi direcionado para os salários e a qualidade ninguém estava nem aí para isso. É muito ruim. Eu não consigo me esquecer de uma cena com a Megan Fox em que tá horrível, em que parece que é uma cena que seria colocada num extra antigamente, como aqueles erros de gravação, e que tá simplesmente no filme ali. Não tem proporção alguma quanto a cenário, tem aqueles movimentos de tiros que são movimentos super genéricos, e isso foi para os cinemas. O final desse filme é uma grande piada. O final desse filme praticamente diz assim, olha, se você assistiu tudo isso, coitado de você, porque nós chegamos no final e nós estamos revendo tudo que você assistiu, nada presta, nada valeu a pena, fique sentado aguardando um Mercenários 5, e aí o que seria a segundona ou terceirona de heróis pode passar aí para uma divisão ainda pior, com uma atualização do elenco. Bom, seria essa a minha lista dos 10 piores filmes de 2023. Fiquem à vontade para comentar a lista de vocês, o pior filme que vocês assistiram nos cinemas. Foi um ano difícil, um ano com bons filmes, só que também um ano com muita bomba no cinema e muitas decepções também com ampla distribuição. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!